Queria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler do 1 ao 8. Nós vamos falar sobre o dever de todo cristão. Nós estamos realmente em família, estamos aqui com pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, têm consciência de que tem um chamado. Nós não estamos na terra a passeio, nós estamos aqui cumprindo uma missão, e essa missão é exatamente estender o reino de Deus. A igreja, ela pode ter todo tipo de entretenimento, congressos, conferências, pode ter café da manhã, pode ter comunhão, pode ter passeio, mas a gente não pode esquecer que Deus nos entregou uma incumbência, e a incumbência é ganhar almas para o reino de Deus, amém? E quando chega um momento como esse, que a gente vai assentar à mesa para comer com o Senhor, né? E é uma comida espiritual, é um sentimento de obediência, de gratidão, de devoção. Nós precisamos realmente estar consciente do nosso papel aqui na terra. Nós temos vivido uma religião simplesmente, ou nós temos sido igreja do Senhor, compromissados com Ele. Então diz assim, do 1 ao 8, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem pode dar um glória a Deus aí gostoso? O apóstolo está escrevendo uma carta para o seu tutor, seu discípulo, chamado Timóteo. Paulo já está no corredor da morte. E você pode me perguntar, o que foi que ele fez, pastora, de errado, para ter recebido uma pena tão injusta, tão dura, pena de morte, está no corredor da morte. O que ele fez? Quando você para analisar a vida desse homem, você, eu, todos nós chegamos a uma conclusão. A nossa vida cristã não chegou nem a terça parte do que esse homem fez no ministério. Todo mundo sabe que o apóstolo Paulo, na verdade, o nome dele em hebraico é Saulo, em grego é Paulo, mas ele era chamado de Saulo, Saulo da cidade de Tarso da Cilícia. Ele era um fariseu, um homem muito estudioso, muito rigoroso na religião. Na verdade, Paulo sempre fez tudo com exagero. Se era para
condenar os cristãos, vamos matar. Se é para obedecer a Torá, vamos cumprir ipsilíteres, cada item do mandamento e da lei. Então ele era muito rigoroso, mas ele era um homem considerado no meio dos sacerdotes e dos doutores da lei. Tanto é que a carta que ele pedisse, as autoridades davam para ele, porque ele era um homem sisudo, sério, comprometido com a sua religiosidade. E assim foi a vida toda, até que começaram a aparecer os do caminho, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e se tornaram cristãos. Ou seja, Paulo e a lei e os judeus, eles falavam uma coisa, e agora aparece um homem dizendo que é o Messias e que está desvirtuando as pessoas do judaísmo. As pessoas agora não estão mais se circuncidando, as pessoas agora não estão mais apedrejando uma prostituta, eles estão com atitudes diferentes, isso é heresia, nós vamos acabar com essa raça. E vocês sabem o que Paulo fez? Na verdade, ele ainda se chamava Saulo, é a mesma coisa. E ele recebe carta, e você sabe que a morte de Estevão se deve ao consentimento desse homem, porque ninguém poderia ser apedrejado pela lei se não tivesse um doutor da lei presente. E ele consentiu na morte de um homem chamado Estevão, um homem que tinha a presença do Espírito Santo, um homem que evangelizava, curava, libertava. Jesus usava ele, mas no mundo dos homens nós sabemos, o céu é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então acontecem coisas na terra que não são da vontade de Deus, mas Deus permite, porque a terra é dos homens. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Só que esse homem, um dia, ele está indo para Damasco para acabar com os cristãos de lá. Porque em Damasco, o número de evangélicos estava aumentando, o número de convertidos estava se multiplicando. Então ele disse, eu vou para Damasco, porque aí eu acabo com o mal pela raiz. E você sabe que quando ele estava às portas de Damasco, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo aparece para ele, derruba ele do animal que ele vinha com toda a fúria e pergunta, Saulo, Saulo, por que tu estás me perseguindo? Por que tu me persegues? Então Paulo ali entendeu uma coisa, eu não estou perseguindo o Cristo, eu estou perseguindo esses homens, mas se ele está dizendo que ao persegui-los eu estou perseguindo a ele, então eu estou muito mal nessa situação. E ali ele tem um encontro com Jesus. Irmãos, um encontro, aquilo é um senhor encontro, porque às vezes a gente aceita Jesus, mas a gente aceita Jesus de nome, a gente não se entrega totalmente, ele não é Senhor da nossa vida, a gente continua mandando e desmandando na gente, a gente diz que segue a vontade dele, mas segue nada, é só aparecer uma coisa que é desejo da carne, que a gente esquece Jesus rapidinho, mas esse homem se apaixonou por Jesus de tal maneira, que ele abre mão de tudo que ele tinha, e ele chega ao ponto de dizer, eu considero tudo perda, eu considero tudo que eu tenho esterco, em comparação às grandezas de Cristo, que estão me aguardando na eternidade. Ele abre mão de dinheiro, ele abre mão de casamento, ele abre mão de fama, de poder, de prestígio. Esse homem, ele era perseguidor dos crentes, e agora ele passa a ser perseguido pelos judeus. A vida dele muda completamente. Quando Jesus diz a Ananias, vai lá orar por Paulo, porque ele está jejuando há 3 dias, e Ananias diz assim, esse homem manda matar todos os crentes, se eu for lá ele vai me mandar matar também. Jesus disse para ele assim, vai,
porque aquele ali é um vaso escolhido para sofrer pelo meu nome. Ele vai pregar para judeus, para gentios e para reis. Ele ia bater de frente com as pessoas mais perniciosas, pessoas mais, porque os judeus não aceitavam o cristianismo, os gentios não conheciam e os reis mandavam matar. Ele enfrenta tudo. A gente só enfrenta tudo quando a gente está apaixonado, quando a gente ama, quando a gente não tem medo, quando a gente tem medo de perder. A gente se dá, se doa. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. A gente se entrega de alma e corpo, se lança nos braços de Cristo, não quer saber o que tem embaixo, se lança. E hoje, que você volte para casa com esse sentimento: eu não quero me doar para o meu Deus 50% e nem 80%, eu quero me entregar para Ele de corpo e alma. Ele precisa que a gente o ame de todo o coração. A gente precisa amar o Senhor de todo o coração, mais do que aos filhos, mais do que o marido, mais do que a esposa, mais do que ao emprego, mais do que ao trabalho, mais do que os planos e planejamentos. A gente precisa amar com toda a devoção, buscá-lo de todo o coração. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que a gente está muito dividido. O mundo está oferecendo para a gente muitos pratos agradáveis, tem muita diversão. No passado, eu lembro quando eu era criança, nós éramos da igreja da DIG, não tinha televisão em casa, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha videogame, a gente não podia nem tomar Coca-Cola, a nossa comida era arroz, feijão, ovo, e olhe lá uma carne. Qual era o nosso prazer? Nosso prazer era estar na casa de Deus. Hoje a gente tem casa. A maioria das pessoas tem uma casa boa, casa própria, tem televisão, tem celular, tem videogame, tem televisão em cada quarto. A nossa vida está muito cômoda. Quanto mais comodidade, quanto mais comodismo, menos a gente se entrega para Deus. Hoje tem shopping. Irmão, eu nasci numa época que não tinha shopping aqui na ilha. Quem é desse tempo que não tinha shopping aqui na ilha? Quem lembra? Irmão, a gente não tinha nada para fazer. Você sabe que um dos meus maiores sonhos, Pedro, era ter um telefone. Então, meu pai e minha mãe, não tinham telefone, então eu pegava as bocas do fogão da minha mãe e juntava um no outro e ficava assim: alô. Às vezes eu ia lá para aquele CTC, ou então Cetel. Irmão, quem é desse tempo? Jesus da glória. CTC e Cetel, eram duas casas de telefone, que a gente descia o morro de onde a gente morava, e ia lá embaixo para poder telefonar, e aí no CTC ainda falava assim, telefonista, faz uma ligação para esse número aqui, ficava esperando. Eu era tão apaixonada por telefone, que eu chegava lá embaixo e passava trote. Irmão, hoje eu fico assim, meu Deus, que diversão horrorosa. E o pior, eu passava trote dizendo que eu era Regina Duarte. Entende? Olha, gente, era um vazio das coisas. E a gente só estava na igreja. A gente ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando chegava domingo, minha mãe e meu pai arrumavam os filhinhos tudinho, todo mundo vestido com aquele parzinho de jarro, e íamos para a escola dominical. E almoçava na igreja, tomava café na igreja, tomava banho na igreja e já ficava para o culto à noite. E quando voltava tarde, porque ficava na esquina batendo papo com os irmãos. Hoje a gente não tem mais tempo para isso. Hoje, se der, eu vou para a igreja. Um resfriado tira a gente da igreja. Um cansaço tira a gente da igreja. Eu não quero criticar você não, porque eu sou igual a você. Eu quero falar que não dá mais para ficar copiando youtuber.
o apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pergunta para quem está do teu lado: você imita o youtuber ou você imita Cristo? Pergunta para ele: você imita Cristo? Quem é a pessoa que você mais admira? Tem mulheres aqui, irmão, que acompanham todas as maquiadoras da internet, para saber qual é a nova maquiagem, mas não abre a Bíblia para ler um capítulo da Bíblia. Ah, irmão, a conversa tem que ser de gente grande. Hoje na consagração, quem trouxe a palavra foi a Isabelle. Ela não está aqui não, né? Está lá em cima. A Isabelle, essa gracinha dessa garota, né? Quando eu vi que ela veio aqui à frente para trazer a palavra, já fiquei pensando com os meus botões: vai trazer palavra de prosperidade? Porque é isso que dá ibope, é isso que o povo quer ouvir. Deus vai dar carro, Deus vai casa, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. As igrejas estão hiperlotadas, porque as pessoas estão fazendo promessas que não sabem nem se Deus vai cumprir aquilo ali. Aí ela vem aqui e me traz uma palavra, irmão, teológica, uma titiquinha daquela, traz uma palavra teológica, falando de Timóteo, falando de Paulo, falando uma mensagem doutrinária de conhecimento. Quando eu cheguei lá embaixo, eu falei assim: Isabelle, que surpresa, que palavra, tô tonta. Falei até para ela assim: você deve ser uma menina que só tira 10 na escola, né? De tanta sabedoria. Já fiquei sabendo que não é tudo isso na escola, né? Mas aqui arrasou. Aí ela disse assim: ai, pastora, porque eu não aguento mais essa teologia da prosperidade. Porque é muita promessa que Deus não fez. Uma coisa é você viver as promessas de Deus, outra coisa é você viver uma promessa que Deus não fez. E aí a gente vê o apóstolo Paulo ensinando para a gente o que é graça, o que é fé. Antigamente o povo só conhecia a lei, é olho por olho, dente por dente. Bateu na face, bate na dele também. Arrancou teu olho, arranca o dele. Se matou, tem que morrer. E agora esse homem me aparece com uma teologia da graça e do perdão. Se alguém te bater numa face, disse Jesus, oferece a outra. Se alguém te pedir a capa, entrega também a túnica. Se quiserem andar com você 1 milha, ande 2. Quem é que quer viver isso? Esse é o ensinamento de Paulo. E ele trouxe um ensino maravilhoso, irmãos. E agora o maior plantador de igreja está sendo oferecido por libação. O que é libação, pastora Leia? Sacrifício. A vida toda ele nos ensinou: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresentei como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Ele nos ensinou a nós sermos o sacrifício que é oferecido ao Senhor. Hoje nós estamos aqui nesse culto de ceia do Senhor, e nós somos o sacrifício. Fala para quem está do teu lado: você é o sacrifício que está sendo oferecido para Ele. É você, é o teu louvor, é o teu glória a Deus. Tem irmão aqui me olhando assim, eu acho que está com sono. Abre esse bocão, dá glória a Deus para você acordar. Você é o sacrifício de adoração. É o que você canta, é a sua segunda-feira, é o mundo te oferecendo pratos, e é você dizendo não. É a tua carne clamando, querendo pecar, e você dizendo não. Isso é sacrifício. Ele tombou as portas de Damasco para deixar de ser perseguidor e passar a ser perseguido. Ele foi perseguido, todo mundo sabe, sofreu naufrágio, traição,
golpes, até picada de cobra. Esse homem sofreu de tudo, porque ele falou: fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos, para ganhar os fracos. Um homem tão intransigente no passado, tão sem misericórdia no passado, e agora um homem tão flexível. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, igreja, a vida tem que mudar. Eu era estressada, agora eu não sou mais. Antigamente eu era violenta, não sou mais. Antigamente eu falava palavrão, hoje eu não falo mais, porque da boca que sai louvor não pode sair pornografia. E a vida muda. Esse homem está totalmente mudado. Ele não negociou seus princípios, ele não foi vítima, ele foi um herói. Ele foi o marco da graça depois de Jesus. E esse homem morreu com 67 anos. Com 67 anos, ele está no corredor da morte para morrer pelo Evangelho. Para morrer porque não aceitavam que ele falasse. Vocês sabem que estão entrando leis agora que você não vai poder evangelizar. Você não vai poder falar do teu Jesus. O pastor Sérgio estava me mostrando uma postagem de um menino que ele deixou de receber o diploma porque ele agradeceu a Jesus. Quem leu isso na internet? Ele agradeceu a Jesus por ter ganho passado e agora estava ganhando diploma. Então ele ficou sem o diploma porque não podia falar de Jesus. Para quem não evangeliza, vai tirar de letra. Para quem não compartilha o amor de Deus, vai tirar de letra. Mas para quem gosta de orar, para quem gosta de ler Bíblia, para quem gosta de evangelizar, para quem gosta de entregar um folheto, para quem gosta de dizer Jesus te ama, a coisa vai apertar. Tem um cantor aí que era nosso e agora não é mais nosso, que ele estava no Uber, não sei qual é o artigo que se usa, e o motorista falou: menino, você no reino de Deus fazia o estrago, você cantava, que era maravilha, como Deus te usava, volta para o caminho do Senhor. Ele foi na delegacia da parte do motorista. Então, querido, a coisa vai apertar para quem é crente de verdade, mas ele disse assim, ó: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Que coisa linda! Eu não sei quando é que você vai partir, eu não sei quando eu vou partir, mas eu também quero dizer a mesma coisa: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se a gente vem para a igreja só para o culto de vitória, culto de campanha, a gente está querendo Jesus para nos dar as coisas dessa terra. Isso é errado? De jeito nenhum. Só que tem gente que só vem por causa disso. Olha o que Paulo diz: se esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero sim que Ele me abençoe, que me torne próspera nesta terra, mas eu quero ter intimidade com o meu Deus. Eu quero que Ele tenha liberdade na minha casa, eu quero que Ele tenha liberdade no meu casamento, eu quero que Ele tenha liberdade na minha relação sexual, eu quero que Ele tenha liberdade por onde quer que eu ande, porque Ele é comigo em todos os momentos. Há situações em que será que Deus pode ir nos lugares onde você vai? Será que Ele pode participar de uma conversa que você está participando? Tem pessoas que na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Então eu olho para esse homem, eu fico maravilhado, porque a intimidade dele, Leila, com Deus, fazia com que até a roupa dele curasse. Meu Deus do céu, você quer isso para a sua vida? As pessoas se aproximarem de você, para que a tua sombra possa curar, para que a tua roupa possa curar. Demônios batem em retirada, não tem capeta que vai crescer na tua vida, não vai crescer na tua história, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem.
Não tem como. A Bíblia diz que Paulo, ele não se deixava enganar. Às vezes o diabo entra na igreja, faz festa. A gente sabe aqui da história de uma cantora nossa, chamada Flor de Lis. Por 30 anos, ela enganou todo mundo. Ninguém teve espírito de discernimento. 30 anos. E ela sempre foi feiticeira. Ela fazia magia negra. E todo mundo achando que ela era de Deus. E a gente cantava, né? Vou dar a volta por cima. Era uma festa. Meu Deus, quando ela veio aqui na nossa igreja, ela, Rose Nascimento, foi uma festança. A gente teve até que mandar a gente embora, porque não coube aqui na igreja, né? Era a gente aqui em cima, era a gente lá embaixo, era a gente na calçada, e era a gente chateado indo embora. E enganou. Não teve espírito, não teve o dom do discernimento. Tem gente que aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Mas que esse personagem possa nos maravilhar no dia de hoje. Paulo não se importava com elogios, bajulação. Você que lê a Bíblia, você vê como é que os profetas faziam. O profeta entrega o recado e vai embora, não espera bajulação. Hoje os profetas profetizam, espera bajulação, espera dinheiro, espera presente, espera tapinha nas costas, espera tudo. Esse homem, ele discernia até elogio. Ele andava e uma menina dizia, lá vai o homem de Deus. Aí ele andava, voltava para casa, lá vai o homem de Deus. Um dia ele cismou com aquelas falas e disse para ela, sai dela agora, espírito maligno. E o que estava nela, Marquinho, era diabo. Aquele elogio não vinha de Deus, nem vinha do ser humano, vinha de diabo. Então, esse homem discernia todas as coisas. E esse homem, ele morreu sim. Ele morreu pelo Evangelho. Mas diz a Bíblia que lá no céu, meu Deus, chego a ficar toda arrepiada. Os muros da Nova Jerusalém, a cidade celestial, ela tem 12 fundamentos. E cada fundamento tem o nome de um apóstolo. Talvez você não vai ter uma vida tão regalada aqui embaixo, mas lá em cima está sendo preparado um grande galardão para você. Aqui a gente vive 90, 100 anos no máximo. Lá nós vamos viver a eternidade. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Vale a pena você viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para a gente já caminhar para o final, esse homem foi tão, meu Deus, ele não era diferente de mim, de você. Ele era pecador como nós. Ele tinha um temperamentozinho difícil de lidar. Às vezes ele resistia às pessoas na cara. Não levava para o cantinho para conversar, né, Antônio? Não, o que ele tinha que falar, falava na cara. Arranjou um monte de inimigo. Um monte de gente que estava doidinho para acabar com a vida dele. Matar ele. Porque ele era muito sincero, verdadeiro, durão, sisudo. Mas esse homem tinha alguma coisa que chamou a atenção de Deus, que chamou a atenção de Jesus. Porque de Nazaré veio Jesus, o filho do carpinteiro. De Tarso da Cilícia veio Paulo, o filho do artesão. Viveram no mesmo tempo, foram contemporâneos, mas nunca se encontraram. Agora que Jesus já morreu, ressuscitou e foi para o céu, Jesus aparece para ele. Jesus, a água viva, precisava de alguém que fizesse um leito para que essa água pudesse canalizar. E ele olhou para esse homem, cheio de defeito, mas cheio de determinação. Eu amei ver o pastor Denilson aqui falando do que Deus tem feito na vida das pessoas. Irmão, Deus faz porque a gente dá lugar. Sabe por que hoje o pastor Gilvan está motorizado
com um calhambeque, né? Nem sei a marca, é o que? É Mercedes, né? Da bicicleta ele foi para o Mercedes? Da McLaren? Olha aí, né? Não é à toa. Não é à toa. Por que o Pedro e a Vivian hoje são militares? Né? São, né? Todo fardado, bonito. Que estudaram, tem que fazer força. Tem que fazer por onde? Tem que ser determinado. E Deus ama a determinação. Alguém que começa e termina. Eu sei que tem gente aqui que começou um monte de projetos e não terminou. Como é que Deus vai honrar uma pessoa dessa? Que desiste com a facilidade tremenda. E a Bíblia diz em Hebreus, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Segura na mão do teu irmão, tem que falar para ele. Diga assim, não retroceda, avance, porque Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Meu Deus, Deus olhou para Paulo, é como se Deus dissesse assim, esse homem é perigoso, esse homem é cruel, esse homem é mau, esse homem é determinado, eu vou mudar a vida dele, porque o temperamento dele no meu reino vai ganhar muitas almas. Ele foi aquele que cavou um leito e canalizou essa água viva e chegou aos 5 continentes. Por que hoje eu conheço a Bíblia, você conhece? Levanta a tua Bíblia assim, bem alto, levanta. Por que você tem esse livro hoje? Por que você faz sua devocional todos os dias? Porque esse homem foi usado por Deus para evangelizar a Europa, a Ásia Menor, o Brasil. E hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque alguém entregou a sua vida, porque alguém determinado se colocou nas mãos de Deus. Aleluia. Paulo é um homem que divulgou a obra de Jesus. Você sabe, Jesus quis usar Pedro. Jesus chamou Pedro através de uma visão, mostrou para ele um lençol, né, pastor Paulo? Um lençol cheio de animais que pela lei não podia se comer. Primeira coisa que Pedro disse, não vou comer porque é tudo imundo. Aí Deus disse para ele, Jesus Cristo, não chame imundo o que o Senhor abençoou, purificou. Mas Deus não pôde usar Pedro, porque Pedro se retraiu. E se tem uma coisa que Deus não faz, é usar alguém na marra. Ele pode fazer você chegar lá e dizer, pode me usar, vai passar por uma trajetória para poder chegar lá. Tem outros que aceitam de bom grado. Pedro não quis, Pedro se recusou, Pedro quis continuar falando para judeu. Mas então Deus usa esse homem chamado Paulo. E Deus usa com muita força, com muito poder, com autoridade e com unção. Muita gente fala do amor de Deus, mas outros falam com autoridade. Os escribas, fariseus falavam da lei. E o povo, quando começou a ouvir Jesus falar, o povo dizia assim, ele fala diferente dos escribas, porque ele fala com autoridade. Ah, querido, eu quero que você seja um destaque lá no seu trabalho, que a hora que você chegar lá, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Nós vamos nos assentar à mesa, todo mundo vai se assentar, mas tem aqueles que estão precisando renovar sua aliança. Sim, a cada dia a gente tem que fazer isso. E principalmente no altar de Deus. Esse homem está sendo oferecido como libação. Ele está conversando com Timóteo e está dizendo assim, Timóteo, eu estou partindo, porque morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo, não faz diferença. Se eu vivo, vivo para Ele. Se eu morro, eu vou estar com Ele. Agora, se Ele quer que eu fique para ganhar almas para Ele, eu fico. Mas o meu desejo mesmo é partir.
Se eu perguntar para alguém aqui, quem é que gostaria de morrer para estar com Cristo? Quem gostaria de morrer hoje para estar com Cristo? Tem gente até que abaixou a cabeça. Ninguém quer morrer, eu também não quero morrer. Eu quero ir quando eu tiver, mas é lindo você ver uma pessoa que tem uma intimidade. Irmão, depois que Paulo se converteu, ele foi desprezado pelos judeus e ele não era amado pelos cristãos. Então ele ficou sozinho, solitário. Ele passou 13 anos no deserto da Arábia, só com Jesus. 13 anos, só com Jesus. E ali ele recebeu toda a revelação do Novo Testamento. Querido, não deixa de ler a Bíblia. Não deixa de ser marcado por essa palavra gloriosa. E ele diz o seguinte, ele resume o ministério dele. Eu posso chegar aqui para você e fazer um resumo do meu ministério, como cantora, como pastora, como alguém que escreveu 2 livros e está indo para o 3º, alguém que é compositora. Eu componho a maioria das canções que eu canto, componho também para outros cantores. Cassiane gravou música minha, Kleber Lucas, Pamela, Raíssa Ravel, Lauriette, tem mais alguém que eu não estou lembrando agora, gravaram músicas minhas. Eu poderia fazer um resumo da minha vida. Eu tenho 63 anos e sempre estive no Evangelho. Mas como é que Paulo resume o ministério dele? Ele usa 3 expressões, mas que me deixa assim maravilhada. Ele diz: combati o bom combate. Completei a minha carreira. E eu guardei a fé. Combati o bom combate. Vida cristã é uma vida de combate. Não é uma visita ao parque de diversão. É um combate. Se você ler Efésios 6:12, ali está dizendo, sabe o quê? A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestes. Ou seja, principado e potestade é demônio, é diabo, é capeta. A nossa luta é espiritual. É uma injustiça. Nós somos visíveis, não enxergamos o invisível. Mas o diabo e a sua corja, eles são invisíveis e nos enxergam. Então você sabe o que é você combater um combate que você não enxerga seu inimigo? O espiritual influencia o físico. Quantas pessoas estavam tão animadas para vir para a igreja, mas perderam o ânimo, porque uma coisinha desanimou eles. Quantas pessoas têm vontade de vir para a igreja, para a oração, a sexta-feira às 6 horas, domingo às 8 da manhã, mas não consegue. Por quê? Porque acorda cedo. Mas vamos marcar uma praia? Acorda 4 da manhã. Tem uma disposição, mas para as coisas espirituais não. Então diga comigo assim, ó, eu estou numa guerra. Diga, eu estou numa guerra e eu preciso combater esse combate. Não é o Deus que vai combater por nós, somos nós. É tão bom ver pessoas chegando na igreja, animadas, para cima, bem influenciadas. Mas é o que, irmã? Está cheio do dinheiro que nada. Estou com pouco dinheiro, tem gente doente em casa, mas que sorriso é esse? É a presença do Espírito Santo na minha vida. O que é isso, irmão? Que você não falta culto, você não tem outra coisa para fazer? Tenho muita coisa, mas o meu prazer é estar na casa do Senhor. Aleluia. Combati o bom combate. Que arma você está usando? Meu amigo, não adianta você usar armas carnais se o teu inimigo é espiritual. Como você está guerreando? Tem gente que nunca vence uma parada, está sempre perdendo, porque está usando a arma errada.
diante de uma situação que agride, ele agride também, ele revida. E é aquilo que eu falei no início, as nossas armas não são carnais, são espirituais, para a gente vencer todos os sofismas e todo o engano de Satanás. Deus hoje pode estar abrindo os teus olhos para enxergar o que ninguém mais está enxergando. Recentemente, foi essa semana, nós estávamos só eu e meu marido em casa, porque nossos filhos saíram, foram passar o feriado juntos, né? Foi muito bonitinho ver meus filhos, meus genros, né? Minhas noras, todo mundo lá, e eu sozinha com o maridinho em casa, aleluia, foi uma bênção, né? Que esses filhos não largam a gente, o Mateus então só Jesus. Quando a gente está lá, aleluia, Mateus bate na porta. Ô tristeza, Mateus é uma tristeza, né? Mateus não cresce, aleluia. E daqui a pouco o cachorrinho está latindo, e latindo. Chegou até botar a boquinha na cama e puxar o lençol assim. Aí eu falei assim, Sérgio, ele deve ter querendo fazer xixi, leva ele lá fora. Quando o Sérgio leva ele lá fora, um despacho na porta da nossa casa. Sérgio foi nas câmeras, que a gente tem câmera lá em casa, e na câmera a gente viu as duas mulheres fazendo o despacho. Com ovo cru, com ovo cozido, se lavando assim, e jogando o ovo para trás, quebrando vela, botando na frente da nossa casa. Só que a palavra de Deus diz que contra os servos do Senhor não vale encantamento. Eu não sei que macumba que estavam fazendo, porque não tinha carro nenhum na calçada. E ela foi, e acho que passou do número e falou, tem que voltar. Voltaram, subiram na calçada, mas ficaram no nosso portão, olhando para a nossa casa e fazendo lá os despachos. Eu e Sérgio vamos para fora. Não, o Mateus estava lá sim. Estava lá, Mateus estava lá. Então nós fomos lá para fora, irmão. E levantamos as mãos e começamos. Capeta! Bata em retirada no nome de Jesus. Sérgio pegou a vassoura, varreu tudo, limpou tudo. Menino, foi uma bênção. Quem está intentando contra o ungido do Senhor vai bater de frente com Todo-Poderoso. Quem entende isso, diga glória a Deus. Combater, combate. Então, preste atenção, você não está num parque de diversão, você está numa guerra. Segundo, completei a carreira completa. Ele concluiu, ele fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Cuidado, crente, porque às vezes na nossa peleja, a gente se envolve com pessoas que querem atrasar nossa caminhada. Você conhece gente que gosta de arranjar sarna para se coçar? Você conhece gente que gosta de arranjar sarna para se coçar? Tem gente que quer a tua mão para coçar a sarna dela. E você fica numa situação difícil. Tem gente que está sempre tendo que apagar incêndio, irmão. É como se Deus fosse bombeiro. Mas eu quero que você diga aí para quem está do teu lado, Deus não é bombeiro não, Deus é engenheiro. Para de fazer coisas erradas e querer que eu apague teu fogo, que Deus apague teu fogo. Tem gente que a vida está ficando atrasada, porque tem que atender o outro que só vive arranjando sarna para se coçar. Não se esqueça, você está numa caminhada, e você precisa concluir esta carreira. E a terceira coisa, eu guardei a fé. E foi guardado por ele. Que coisa linda, eu estou num combate, eu preciso terminar aquilo que Deus colocou na minha mão, e eu preciso guardar a fé. Eu não posso perder a fé. Eu preciso ser guardado também pela fé, porque é a fé que me conecta com Deus. É a fé que me conecta com o mundo espiritual. Olha só, irmão, o mundo está perdido. O mundo está iludido.
O mundo vai atrás do que encanta a alma deles e a carne deles, mas nós estamos reunidos. Olha que povo bonito que está aqui. Deus tem bênção para a sua vida, mas a Bíblia diz que Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso não é um versículo, mas é um resumo de toda a Bíblia. Ah, querido, esse ano não terminou. Como disse o pastor Sérgio, nós estamos aqui na metade do ano. Se você parar para perguntar assim, o que eu já fiz esse ano? Se você estiver repetindo o modelo, você vai ter como resultado o que teve nos outros anos, nada. Mas se você mudar a maneira de agir, prioriza o Senhor. Faça como Paulo fazia. Não há nada mais importante para mim do que o Senhor. E o Senhor vai te dar direcionamento. Cada situação que você precisar resolver, o Senhor vai estar à sua frente. Você vai ouvir a voz do Senhor te dando condução. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Diga comigo, combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Glória a Deus.